De volta com o programa Sinap no ar, programa que é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Bom, o nosso WhatsApp é o 41 99658 6981. Você pode mandar a sua mensagem para a gente, conversar com o Sinap. Também tem o site à disposição. O Ney está lá no site, atento às informações que chegarem, né? www.sinappr.org. Assim você fala com o sindicato, fala sobre o nosso programa e também sobre o sindicato, né, doutor? Muito bem, vamos continuando aí o programa, terceiro bloco. É o programa de estreia na CWB-TV, do programa de rádio produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná e veiculado na Rádio Blitz, né? Vamos aí agradecer aí o Machado, né? Você que precisa de câmeras e com infravermelho, portões eletrônicos, interfonia para condomínios, cercas elétricas, ligue agora para o Machado, 99988 3619, 99988 3619 e peça lá o seu orçamento sem compromisso. Um grande abraço ao nosso amigo Aurélio Vale, o nosso cantor. Vocês verão ele ainda no nosso programa, no programa que vai vinculado aí na CWB. Ele virá cantar aqui, músicas, né? É um showman. Vamos ligar aí para eventos no 99992 3162. Repetindo, 99992 3162 e a notícia não para. Vamos lá. Vejam que os tempos modernos, né? Estamos ainda nessa fase da Covid-19, da pandemia, e a notícia é a seguinte: mulher com Covid-19 que furou o isolamento deverá usar tornozeleira eletrônica. Mesmo com orientações e notificações, após 2 testes positivos da Covid-19, a mulher continuou saindo de casa. O juiz fixou uma prisão domiciliar. O juiz de direito Marcelo Guimarães Marques, da 2ª Vara Criminal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fixou uma prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica. A mulher que testou positivo para o Covid-19 descumpriu o isolamento social. O magistrado criticou a atitude da mulher, que mesmo com orientações e notificações, desrespeitou essas medidas sanitárias. Seu comportamento, disse o juiz, não respeita o sofrimento da população, sujeita à imensa gama de limitações e sofrimentos com a pandemia. A ação foi ajuizada pelo delegado de polícia, pretendendo a prisão preventiva da mulher. Na ação, o requerente afirmou que a mulher testou positivo para o Covid-19 em 2 exames que realizou e que mesmo com as orientações e notificações, saiu de casa por pelo menos 3 vezes. Em sua decisão, o magistrado trouxe dados sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Até a data daquela decisão, 18 de maio, segundo o magistrado, em aproximadamente 5 meses, a pandemia, descontando a subnotificação, morreram no mundo, né? 319 mil pessoas, conforme World Meters. É um site que fica fazendo essa medição aí. Conforme o site do Ministério de Saúde, apontou o juiz na semana passada, morreram no Brasil, já naquela época, 5 mil pessoas, em 7 dias, o que resulta em uma média diária de 715 mortes, infelizmente. Como aí disse ainda o juiz na sua sentença, como ainda não há vacina, as únicas medidas modestas e rudimentares encontradas em todo o mundo por hora foi o distanciamento social para a prevenção e isolamento daqueles que contraírem essa doença altamente contagiosa. O juiz explicou que por conta da situação as pessoas do mundo todo e com ele o Brasil tiveram que se impor as restrições nunca antes imaginadas. Desde grandes eventos como as Olimpíadas até pequenos eventos como encontros familiares foram cancelados. Nem mesmo o direito de se despedir do seu ente querido ou de realizar um velório adequado está sendo possível, disse o juiz. De acordo com o magistrado, o objetivo disso é evitar que o sistema de saúde seja sobrecarregado
caso o número de infecções ocorra em escala muito acentuada e ganhar tempo enquanto se aguarda uma vacina, atualmente em fase de desenvolvimento. Como uma última tentativa, o magistrado, fixou a prisão domiciliar e o uso da tornozeleira. O juiz frisou que, embora a mulher tenha seu direito constitucional de locomoção, no momento ela padece de uma doença altamente infecciosa e sem cura, e desrespeitando reiteradamente as notificações das autoridades de saúde. Para o magistrado, a conduta da mulher coloca em risco a saúde e a vida da população, pois sistemas de saúde até ao momento, mesmo em países ricos europeus, entraram em colapso. E o Brasil se encontra ainda em uma curva ascendente no número de casos. O magistrado avaliou que o pedido de prisão preventiva por hora não era o recomendado, uma vez que o encaminhamento de uma pessoa infectada para dentro do estabelecimento prisional vai na contramão das medidas sanitárias, não teria nem como, Além disso, observou o juiz, a mulher tem filhos menores de idade que dependem até do seu cuidado. Por fim, o juiz esclareceu que, no caso, a medida da prisão domiciliar e de tornozeleira não tenham efeito, será reanalisado aí sim a necessidade da prisão em um sistema prisional, não é isso? Agora vejam qual é a previsão no nosso Código Penal, para quem não conhece. Vamos lá. O artigo 131 do Código Penal diz o seguinte: praticar com o fim de transmitir a outrem doença, moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio, reclusão de 1 a 4 anos. Entendeu? Então, se a pessoa transgride, veja, tem uma base, o Código Penal já previa a situação. Não foi feito agora para a Covid, de certo. Não foi feito para a Covid, já existia há muito tempo, o nosso Código Penal é antigo. Então, qual é? O artigo 131 prevê isso: praticar com o fim de transmitir outra moléstia a outra pessoa, moléstia grave, de que está contaminado, é um ato capaz de produzir o contágio, pena de 1 a 4 anos. Ainda, o próprio artigo 132 diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Aí nós temos uma detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único: a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou saúde de outrem a perigo decorre da prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Aqui vem uma curiosidade também, viu, Ney? Diz o seguinte: transmissão de doença venérea. Você sabia que está composto? Você sabia que estão assistindo? Claro que os advogados que nos escutam ou que nos veem, CWD deve saber. Mas temos aqui no artigo 130, diz assim: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso ou a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se a intenção do agente é transmitir essa moléstia, a reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Olha aí, muito bem. Agora temos uma atração que é o Dr. Vicente Ataíde de Paula, que ele é juiz federal, professor na Universidade Federal, e ele fala do direito animal. Essa coluna é muito esperada, muito ouvida, vocês vão me entender direitinho como é que funciona e a aula que ele dá. É um professor muito renomado aí, ok, gente? Vamos lá, doutor Vicente, por favor. Olá, meu nome é Vicente de Paula Ataíde Júnior, eu sou juiz federal aqui no Paraná, em Curitiba, e sou professor do Departamento de Direito Civil e Processo Civil da Universidade Federal do Paraná, local em também leciono nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito. E também na Universidade Federal do Paraná eu coordeno o Programa de Direito Animal destinado às atividades de extensão, ensino e pesquisa no âmbito dessa nova área do direito, que tem sido objeto das nossas colunas aqui na Rádio Blitz, no programa Sinap no Ar
né? De maneira que eu cumprimento a todos, cumprimento ao Dr. Vitor Hugo, ao Ney, a toda a equipe que tem nos assessorado e nos incentivado a produzir as nossas colunas de direito animal de todos os sábados. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela receptividade e pelo feedback que nós temos tido a respeito da nossa coluna e das informações sobre esse novo campo do direito, que é o direito animal. Eu vou aproveitar essa coluna e essa oportunidade de falar nesse período excepcional de quarentena, da pandemia, enfim, para fazer uma retomada dos principais dados que nós temos visto no decorrer do tempo na nossa coluna de todos os sábados do direito animal. Em primeiro lugar, é rever a ideia de que o direito animal não é uma parte do direito ambiental, né? Não é uma derivação do direito ambiental. Ainda que o direito ambiental também trate da tutela jurídica, da proteção da fauna, da biodiversidade, dos animais pela sua função ecológica, ele não se confunde com o direito animal. E no que o direito animal é diferente do direito ambiental, já que ambos, de alguma maneira, se preocupam com os animais. A diferença é que o direito animal, ele considera os animais por si próprios. Os animais enquanto indivíduos, não como fauna, não como espécie, não como elementos da natureza, mas como indivíduos portadores de uma dignidade própria, de um valor próprio, exatamente pelo fato dos animais não humanos, como os seres humanos, serem portadores de consciência. E dentro da consciência, das experiências subjetivas que os animais também têm, a chamada senciência, que é a capacidade que os animais não humanos também têm de sentir dor, sentir prazer, experimentar sensações dolorosas, sofrimento físico e sofrimento psíquico. O fundamento do direito animal é essa constatação científica de que os animais também são portadores de consciência, capacidade de sentir dor, afetividade, comportamentos intencionais. Isso ninguém mais pode negar. Inclusive, no ano de 2012, cientistas reunidos na Universidade de Cambridge fizeram uma declaração muito importante, chamada Declaração de Cambridge sobre a Consciência, em que afirmaram que nos dias atuais ninguém pode negar que os animais também possuem uma consciência, que tem todos os estratos funcionais, anatômicos e neurológicos para permitir que os cientistas digam que nós, seres humanos, não somos os únicos a ter consciência, a ter comportamentos intencionais e até mesmo estados afetivos. Acontece que o Brasil resolveu reconhecer a senciência dos animais e, consequentemente, reconhecer implicitamente a dignidade animal no seu texto mais importante, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, estabeleceu a chamada regra da proibição da crueldade. No Brasil, são proibidas, terminantemente proibidas, todas as práticas humanas, comportamentos humanos que impliquem em crueldade, práticas cruéis contra animais. Evidentemente, quando a Constituição proíbe a crueldade contra animais, é porque ela reconhece implicitamente que os animais são seres sencientes e que, por se preocupar com os animais, por si próprios, por serem seres sencientes, por terem uma caracterização própria, um valor próprio, é que podemos afirmar que a Constituição Federal reconhece implicitamente a dignidade animal. Ora, nós já aprendemos com a história, nenhuma dignidade
pode ficar sem a proteção, melhor dizendo, de um catálogo mínimo de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, a teoria dos direitos fundamentais, foi elaborada exatamente para proteger a dignidade da pessoa humana. Quando nós, pelo nosso texto constitucional, reconhecemos que os animais também têm dignidade própria, e me permitam acrescentar, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a dignidade dos animais na ação direta de inconstitucionalidade 4983, que ficou conhecida como a DIN da vaquejada, que considerou a vaquejada intrinsecamente cruel e, portanto, uma atividade inconstitucional em 2016. Nesse julgamento, a ministra Rosa Weber e outros ministros afirmaram categoricamente que do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, é possível reconhecer a dignidade própria dos animais. Animais não são coisas. Isso está na essência dos princípios do direito animal, especialmente o princípio da dignidade animal, que nós extraímos desse mesmo artigo constitucional que proíbe a crueldade contra animais. O princípio da dignidade animal, que é o princípio basilar e estruturante do direito animal, é aquele que nos projeta, que almeja proteger ou promover finalisticamente uma requalificação jurídica dos animais, de coisas para sujeitos de direitos. Esse é o propósito do princípio da dignidade animal. Os animais não podem mais ser tratados como se fossem coisas. São seres sencientes que possuem dignidade própria, devem ser tratados e ressignificados como sujeitos de direitos fundamentais. Quais direitos? Que direitos os animais podem ter? Me permitam aqui noticiar, isso eu tenho insistido nas colunas, que a competência para editar leis sobre direito animal, para a proteção dos animais, ela se divide entre as leis federais e as leis estaduais. As leis estaduais até mesmo são mais importantes do que as leis federais, porque no âmbito da competência legislativa concorrente entre União e estados, como é o caso da proteção da fauna, a proteção dos animais, os estados têm a competência para editar as leis mais específicas. E o estado da Paraíba, em 2018, fez a lei mais importante do mundo em termos de reconhecimento de direitos fundamentais para animais. É o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, o qual, no seu artigo 5º, é a Lei Estadual 11.140 de 2018, no seu artigo 5º, é a primeira lei a catalogar expressamente direitos fundamentais para animais. O artigo 5º do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba prevê o direito fundamental ao respeito às suas peculiaridades, aos seus estados físicos e psíquicos, o direito fundamental à saúde, ao tratamento médico veterinário em caso de doença, de gravame, o direito fundamental a um abrigo adequado, que proteja o animal das intempéries, mas que seja adequado e que ele possa ter espaço suficiente para um comportamento natural. O mesmo código, no mesmo artigo, prevê o direito fundamental à alimentação adequada. Veja, doutor Vitor Hugo, o direito trabalhista a uma jornada de trabalho que não permita a exaustão do animal submetido a trabalho, como os cavalos ainda utilizados Brasil afora, para a tração, de carroças e de outros veículos. Prevê o direito fundamental à alimentação adequada, ao repouso reparador. Quando que imagináríamos
que uma lei em vigor no país prevê-se direitos para seres que não são humanos, para animais. Isto inaugura no direito aquilo que na filosofia chama-se de pós-humanismo. O direito e o reconhecimento da dignidade não é mais apenas para seres humanos. Nós já entramos numa etapa civilizacional pós-humanista em que reconhecemos que dividimos o planeta com outros seres vivos e que alguns desses seres, como nós, seres humanos, também são seres dotados de consciência e de experiências subjetivas, significativas, que merecem respeito e consideração. Mas eu não estou falando de ética nem de filosofia. Eu estou falando de direito, de regras e de princípios que estabelecem direitos fundamentais para animais, que devem ser respeitados, não apenas na Paraíba, mas também no estado do Paraná, também em outros estados membros da nossa federação, também pelo governo federal. E se esse respeito não se der, certamente os advogados animalistas ocuparão este espaço de reivindicação e ajuizarão as demandas necessárias para a proteção dos direitos fundamentais animais e talvez, e também, é claro, a reparação dos direitos fundamentais animais. É possível se postular, e isto já começa a acontecer no Brasil, a propositura de demandas indenizatórias, demandas de reparação de danos, tendo os animais como os titulares do direito fundamental. É um outro momento de civilização que nós estamos passando e a eclosão do direito animal, que gradativamente ocupa as faculdades de direito e que agora, em 2020 em especial, começa a ocupar também as comarcas, os juízos e os tribunais, para fazer valer as leis e a Constituição, que é a regra máter, a regra que inaugurou o direito animal no Brasil. Me permita, Dr. Vitor Hugo, me permitam fazer aí a divulgação desse livro que eu coordenei, né? Que são os comentários a essa lei tão importante em escala mundial, que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Vejam aqui, nós temos comentadores do Código, são juízes, promotores, advogados, mas também veterinários, biólogos, cientistas, todos reunidos para comentar esta que é a lei mais avançada do mundo em termos de proteção dos direitos fundamentais animais. Ela está disponível na editora Juruá, www.juruá.com.br. E todos aqueles que quiserem saber mais sobre o direito animal, encontrar artigos, jurisprudência, cursos, direito comparado, enfim, modelos de petição, perícias, referências bibliográficas, basta acessar, por favor, o nosso portal do Programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná. Anotem, www.animaiscomdireitos, no plural, animaiscomdireitos.ufpr.br. Eu desejo saúde a todos, mantenham o isolamento, estamos juntos, vamos voltar, mas é necessário, nesse momento, essa atenção, essa quarentena e esse isolamento. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu, gente! Obrigado!